Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. É um prazer estar com vocês novamente. E o meu desejo nesta manhã é que nós saiamos daqui fortalecidos, encorajados, renovados pela graça de Deus. Amém. Que nós realmente saiamos transformados. E muito em breve, por sua graça, nós possamos estar neste céu que nós acabamos de ouvir. Amém. Que possamos herdar a vida eterna que Ele tem reservado para nós. Amém. Fortes em meio às perdas. Fortes apesar das perdas. É possível? Eu quero convidá-los nesta manhã a meditarmos um pouquinho a respeito deste tema. Fechem os seus olhos, vamos fazer uma oração. Amado Deus, bondoso Pai, nós te louvamos e te adoramos pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra em nossas mãos. Neste momento, ao abri-la, nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Ilumine a nossa mente, nos ajude a nos concentrarmos no que o Senhor tem a nos ensinar nesta manhã. Que as nossas preocupações, as nossas angústias sejam deixadas de lado e que nos concentremos somente no que o Senhor tem a nos dizer. Acalma, Senhor, o nosso coração, nos fortaleça e nos ajude a entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes que eu me esqueça, eu estou um pouco rouca, mas desculpem, né, se falhar em algum momento. E nós temos aqui alguns amigos que nos visitam. Há alguém que esteja aqui pela primeira vez, por acaso? Levante a sua mão, por favor. Eu tenho um presente aqui para você. Você pode vir aqui, por favor? Ou alguém pode vir para levar para ela, por gentileza? Seja muito bem-vinda entre nós. Leva para ela escolher, por favor. Fique à vontade, volte mais vezes. Aqui é a casa do nosso pai, tá bom? Então é a sua casa também. Há mais alguém? Por acaso? É só levantar a mão que a irmã vai até você. Aqueles que estão nos visitando, que vêm de... tem uma amiga lá atrás. Por favor, irmã. Sinta-se bem em nosso meio, tá bom? Não precisa vir à frente. A irmã está indo até você. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sintam o abraço de Deus nesta manhã na vida de vocês. Fortes em meio às perdas. Fortes apesar das perdas. Como lidar com as perdas? Como administrá-las? Muito obrigada, irmã. Como administrá-las? É possível? Mas o que são perdas? Vamos entender o que são perdas? O dicionário define. Nosso amigo dicionário, né? Que nos ajuda a ampliar a nossa compreensão. Perda é privação de alguma coisa que você possuía. É você deixar de ter algo que te pertencia. É um desaparecimento. É um extravio de alguma coisa na sua vida. É um dano, um prejuízo. Ficou mais claro, né? Isso são perdas. Só pode ser considerado uma perda aquilo que foi muito importante para você. Então vai desde um objeto, né? Perdi minha bicicleta, levaram meu smartphone, né? Até um relacionamento, um ser humano que se foi da sua vida, seja por questões de rompimento emocional, separação ou até morte, não é? São perdas. São perdas que nós enfrentamos ao longo da vida. São perdas com as quais nós precisamos aprender a lidar. Perda do emprego, perda de alguém querido. Sabe aquele amigo que já deixou de ser seu amigo? É uma perda.
perda da dignidade, perda do respeito, da consideração, já não te consideram mais, é uma perda. Perda da saúde, da alegria, perda da autoestima, isso é grave, muito grave. Perdeu a autoestima, você já não consegue se relacionar bem com ninguém. Perda da espiritualidade, gravíssimo, não? De acordo com o que nós temos estudado nesse trimestre, a perda da espiritualidade é gravíssima. São perdas. Como enfrentá-las? Como superá-las? Eu só conheço uma maneira de lidar com as perdas e de enfrentá-las. Somente buscando forças em Deus. Eu não conheço outra receita. A única forma de você lidar, enfrentar e superar as perdas, sejam elas quais forem, é você buscando a Deus. É você se agarrando em Deus. É você se firmando nele. Somente Ele pode nos dar a paz e a certeza de que esta dor passará. E de que nós não estamos sozinhos. E nós precisamos dessa certeza. Porque do contrário nós não conseguiremos seguir em frente. Mas eu quero analisar com vocês nesta manhã um exemplo. A Bíblia é cheia de exemplos. E aí eu separei apenas um. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Jó, há alguns trimestres atrás, nós tivemos uma lição. 3 meses estudando a vida de Jó. Lembram-se? Não faz tanto tempo assim. Para que nós tenhamos noção de quão amplo e tão complexa é a história dele e como tem a nos ensinar. Só que nós não temos tempo, né, para detalhar muitas coisas. Então, eu quero analisar com vocês a história de Jó dividida em 3 momentos. Apenas 3 momentos. Então, vamos começar. Jó, capítulo 1. A partir do verso 13. Em casa, ou até uma sugestão, esta semana, comece a ler o livro de Jó. Você vai ver que riqueza, quantos detalhes maravilhosos que nós não temos tempo de compartilhar agora. A partir do verso 13. Jó, capítulo 1, verso 13. E sucedeu um dia qualquer, em que havia toda uma rotina envolvida, um dia comum, até que em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de um dos irmãos, do irmão primogênito, e então veio um mensageiro até Jó para romper com a rotina daquele dia, um dia que a princípio seria um dia comum como qualquer outro. Veio então um mensageiro até Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. Tudo estava normal no seu pasto. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E eu só escapei para trazer-te a nova. A primeira má notícia, para romper a rotina e a tranquilidade daquele dia. Vamos seguir a leitura. Estando este ainda falando, recuperando o fôlego, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Nova? Mais uma má notícia. E continua. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, três tropas deram sobre os camelos
e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E eu só escapei para trazer-te o quê? A nova, não, a má notícia, mais uma má notícia. Verso 18. Antes de lermos, percebam que esta tríplice mensagem recebida por Jó, né? É uma tríplice mensagem, 3 mensagens. Essas 3 más notícias estavam relacionadas diretamente com a vida financeira de Jó, certo? Todo o patrimônio dele havia sido destruído quase que ao mesmo tempo. E ele recebeu uma notícia atrás da outra. É como se fossem 3 empresas que ele tivesse. Então ele foi receber de cada um dos seus gerentes a informação de que a empresa 1 faliu, a 2 acabou de falir, a terceira também. Ou seja, você agora já não tem mais nada, financeiramente falando. Você está na miséria. Essa é a primeira má notícia. Verso 18. Estando ainda este falando sobre a questão financeira, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Nova? Péssima notícia. Que morte triste os filhos de Jó tiveram. Veio um vento, ninguém sabe dizer de onde, afetou a estrutura da casa e a casa caiu sobre eles. Imagina, irmãos, a gente às vezes lê isso aqui tão rapidamente, né? Não para observar os detalhes. Que morte terrível! E agora imagine vocês que são pais. Quem perde um filho não consegue se recuperar. Imagine perder 10 ao mesmo tempo. Tem como se recuperar? Aí nós iremos entender um pouco o porquê a esposa de Jó agiu como agiu. Que por vezes numa leitura rápida a gente diz: mas que mulher sem juízo, né? Que mulher sem noção. Eu digo a vocês, que mulher sofrida, que mulher com o coração estraçalhado. Imagina saber que os filhos que você carregou no ventre, trouxe ao mundo, 10, morreram no mesmo dia, na mesma hora. Como que se recupera de uma coisa dessa? Vamos prosseguir a leitura. Verso 20. Depois recebeu a informação que estava falido. Teria que começar do zero para manter a sua família. Acabou de ser golpeado com a informação de que todos os seus filhos morreram numa fatalidade da vida. Então, no verso 20, Jó se levantou, rasgou o seu manto. Era um símbolo em que a pessoa demonstrava: olha, eu estou tão amargurado, eu estou tão desesperado que não me resta mais nada na vida. Ele rasgou as suas vestes. O que resta agora de mim? E ele diz assim: rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Percebe o que é isso? Você adoraria se você estivesse no lugar de Jó? 3 empresas falidas, todos os filhos mortos, e imediatamente você adoraria a Deus? Ou você o amaldiçoaria, ou sairia dizendo horrores, ou abandonaria sua fé naquele mesmo momento. Percebam como que nós temos muito que refletir na história de Jó?
Ele aqui nem menciona que ele começou a chorar desesperadamente. Diz que ele se rasgou as vestes, se jogou no chão, não me resta mais nada. E ele foi fazer o quê? Foi adorar. E disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Detalhe: nu eu saí do ventre da minha mãe. Jó reconhecia que ele veio a este mundo sem nada e que tudo que ele tinha foi graça de Deus na vida dele, foi presente que Deus foi dando ao longo da vida dele. Agora, essa expressão, o Senhor deu e o Senhor tomou. Vejam, irmãos, Deus nos concede bênçãos, mas Deus não retira as bênçãos. Por que então nós perdemos algumas bênçãos em nossa vida? Por alguns fatores que nós entenderemos daqui a pouco. Mas nós temos que entender que a nossa vida hoje é de um jeito, está num padrãozinho bonito, que você está aqui, ótimo. Minha vida está boa. Amanhã a sua vida pode mudar. A qualquer momento a nossa vida pode mudar. E sabe por quê? Porque nós mudamos. Nós mudamos o tempo todo. Hoje você sorri, daqui a pouco você chora. Hoje você abraça, amanhã você se afasta de abraçar e de ser abraçado. O ser humano muda. Nós mudamos o tempo todo. E assim como hoje há um certo padrão e estabilidade em nossa vida, amanhã tudo isso pode mudar. Então, o que fará diferença em nossa vida para lidarmos com essas possíveis mudanças que podem ocorrer e que possamos enfrentar? O que vai fazer diferença é se nós estamos voltados para Deus ou não para aguentar as mudanças. O que fará diferença é se nós estamos focados no que é eterno ou focados no que é passageiro. É isso que vai fazer diferença. Jó, ele não sabia o motivo por tudo que estava enfrentando. Nem sempre nós sabemos, nós não temos as respostas. Você tem as respostas para tudo que você já enfrentou? Você tem respostas para tudo que você enfrenta? Ou está enfrentando neste momento? Nós não temos as respostas. E talvez não teremos, acredite. Pare de buscar respostas. Não procure respostas. Jó, ele não sabia, ele não tinha respostas, mas ele olhou além da dor. Ele olhou além da circunstância que ele estava vivendo. Ele olhou além do que ele conseguia ver. E é isso que nós também precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos olhar além das nossas lágrimas, olhar além da nossa dor, olhar além do que é racional para nós, porque nem tudo tem explicação. Só más notícias: perda dos bens, perda dos servos, perda dos filhos. A questão econômica, profissional e familiar de Jó foram afetadas num mesmo dia, no mesmo momento praticamente. Você já foi atingido em uma dessas áreas? Quando uma dessas áreas é afetada, nós já ficamos extremamente abalados, não é verdade? Imagina as três de uma vez: a questão financeira, a questão profissional e a questão familiar. Tudo num golpe só. É preciso realmente estar muito firme para não ser aniquilado de uma vez também, não é verdade? Se você não tiver estrutura psicológica, emocional e espiritual, você se rende. Muitos acabam com a própria vida quando acontece uma dessas situações. Imagine as três. É algo terrível, quase fatal, insustentável. E diante disso, o que fazer? E aí Jó recebeu uma dica. Eu quero compartilhar com vocês a dica que ele recebeu.
Jó capítulo 2, verso 9 e 10. Jó capítulo 2, versos 9 e 10. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Você ainda conserva a sua fé? Amaldiçoa a Deus e o quê? Morre. A morte é melhor do que tudo isso que estamos vivendo agora. Como nós iremos viver depois disso tudo? Como seguir em frente depois de tudo isso? E o verso 10. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Se receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Outro detalhe aqui: nós recebemos o bem de Deus, o mal nós não recebemos de Deus. O que acontece aqui é só uma expressão se referindo que tudo que acontece em nossa vida está sob o controle de Deus. Estar sob o controle não quer dizer que eu estou sendo a causa do que está acontecendo. Então, nós precisamos entender a diferença. Deus não nos faz mal. Deus não nos manda mal. Deus não causa sofrimento em nossa vida. Mas o que acontece então? Nós estamos num mundo mau, num mundo horrível, num mundo dominado pelo pecado. Então não tem como não sermos afetados pelo mal. Não tem como não sermos atingidos pela dor. Mas acima de tudo isso está quem? Deus. Deus está no controle de tudo. Você está no controle da sua casa. Mas tudo que acontece na sua casa é da sua vontade? Não. É do seu agrado? Não. Mas você está no controle, não está? E você muitas vezes não tem que consertar algumas situações? Não tem que tentar ajustar ali o que fizeram de errado? Assim também acontece com Deus. Ele está no controle de tudo. Mas Ele não interfere nas decisões humanas. E Ele não interfere também nas fatalidades que todos nós estamos expostos a enfrentar. Mas Ele está pronto a nos acompanhar no vale de lágrimas. Ele está pronto a nos acompanhar no deserto. Está pronto a nos acompanhar no lamaçal, que muitas vezes nós somos lançados. E é da presença dEle, irmãos, que nós precisamos. É da presença dEle que nós precisamos para ter discernimento, assim como Jó teve neste momento. Em meio a tantas perdas, tanta dor, tanta tristeza, ele vira para a esposa e diz: não, você nem sabe o que você está falando. Você não está raciocinando. A dor te cegou. Se Deus tem nos abençoado, Ele vai nos acompanhar no meio dessa situação caótica. Ele vai. Só que você não está conseguindo enxergar. E eu me compadeço desta mulher, irmãos. Porque uma mãe perder 10 filhos de uma vez não é para qualquer uma. Não é. É de perder o juízo realmente, não é, mamães? Quem é mãe aqui sabe. Um só já te tira do prumo. Imagina 10 filhos de uma vez. Não é brincadeira. Jó então recebeu esse conselho. Um conselho de alguém que já não tinha fé em mais nada. Perdeu o sentido da vida. Falida, arruinada e para destruí-la por completo sem a sua maior riqueza, seus filhos. Nada mais valia a pena na vida daquela mulher. Para ela a vida já não tinha mais sentido. E com razão. Muito menos conservar a fé. Muito menos isso. Não é assim que às vezes nós pensamos? De que adianta lutar para permanecer obedecendo se eu só sofro? Às vezes não nos perguntamos isso. Se eu não venço, se eu não avanço, de que me adianta crer? Todos passam à minha frente, todos me atropelam e eu continuo aqui, no mesmo lugar, correndo em cima de uma esteira.
em alta velocidade em cima da esteira. Mas a esteira continua no mesmo lugar, parada. Crer te ajudará a ver além das circunstâncias. Além. Nós precisamos olhar além. Nós precisamos ver o que vem depois do que nós estamos enfrentando. Além do que estamos vivendo. E então vem a segunda parte da história de Jó, que o tempo não nos permite, o relógio é o concorrente. Jó capítulo 2, verso 11. Jó então recebe apoio. Apoio? Vamos ver se foi apoio mesmo? Verso 11 até o 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo aquele mal que tinha vindo sobre ele, vieram até Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, e combinaram condoer-se com ele, condoer-se dele para o consolarem. 3 amigos generosos. Não, nós precisamos consolar Jó, precisamos apoiá-lo. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Por quê, irmãos? Porque Jó aqui já estava com uma lepra medonha, com um problema de pele absurdo, que ele precisava pegar os cacos de vidro e passar nas feridas. Sabe o que é isso? O vidro, quando quebra alguma coisa, a gente pega o vidro com cuidado, não é? Porque dependendo já vai cortar a sua mão. Imagina este homem pegando um caco de vidro para raspar na própria pele, para aliviar a dor. Vejam que são detalhes que nós lemos rápido e não nos damos conta às vezes. E aí, quando os amigos se aproximam e visualizam Jó nessa situação, sabe toda a tragédia que aconteceu, e ainda ele naquela situação crítica. Então, eles dizem assim, eles não o conheceram, verso 12, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. Não, isso aí é um absurdo, é uma miséria total. O que aconteceu? Como entender isso? E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Neste momento aqui, estes amigos foram extremamente sábios. Sabe que muitas vezes a única coisa que as pessoas precisam é do nosso silêncio? É somente a sua presença. Fique em silêncio. O que adianta num velório você dizer assim: olha, não chore, não fique assim, Jesus vai voltar, vai ressuscitar o fulano que morreu. Irmãos, isso não é consolo. É melhor você dizer que Deus te dê a paz que você precisa. Deus é que conhece a dimensão da dor. Você vai dizer para alguém que perdeu um ente querido: não chore, porque Jesus vai voltar? Irmãos, não tem como não chorar. Não tem como você dizer: não, eu nem vou chorar, porque como Jesus está voltando, então eu vou encontrar meu amigo logo, meu esposo, minha esposa, meu filho. Irmão, Jesus está voltando, mas não voltou hoje. Não voltou agora que você está ali, sepultando o seu ente querido. Então tem palavras, tem frases que não cabem. É melhor ofertarmos os sofredores com o nosso silêncio e as nossas orações. Enquanto os amigos de Jó estiveram calados, eles foram de grande ajuda na vida de Jó. Mas na sequência da leitura, leiam em casa, não teremos tempo. Eles começaram a falar, irmãos. E aí eles colocaram tudo a perder. Eles colocaram tudo a perder.
Porque eles começaram no verso 4, no capítulo 4, por exemplo. Eles disseram, eu vou sintetizar o que está aqui no capítulo 4. Disse assim, bom, mas você não era aquele que animava as pessoas? Vamos trazer para os nossos dias? Você não era aquela que pregava, que cantava, que visitava, que fazia o trabalho missionário? Como que você está arrasada desse jeito agora? Você não é aquele que estava sempre lá na frente motivando os irmãos, encorajando, fortalecendo? Como que agora você se encontra nessa situação? O que foi que te aconteceu? Você tinha algum pecado acariciado, né? Não, você escondeu alguma coisa. Não, para você enfrentar uma situação dessa, é que alguma coisa você fez. Alguma coisa está errada para que você enfrente tudo isso. Não, tem alguma coisa errada com você. Leiam o capítulo 4, que é mais ou menos isso que eu estou falando para vocês. Então, aí vem o outro. Não, mas olha, as tragédias só acontecem como consequências do pecado. É consequência do pecado. Então, se você está enfrentando isso, é porque você fez escolhas erradas, você se separou de Deus, você se afastou. Então, você está vivendo tudo isso. E vem o outro que endossou todo esse discurso e complementou. Agora, eu pergunto a vocês, a partir do momento que estes amigos começaram a falar, eles ajudaram Jó? Não, irmãos, olha, 3 amigos desse tipo vai fazer você fazer, sabe o quê? Se jogar. Você vai, olha, não, já não resta mais esperança para mim. Diante do que vocês estão me dizendo, já não tem jeito para mim. E então, nós precisamos de entender muito bem 3 coisas, irmãos. Nem tudo que acontece conosco é culpa nossa. Entenda isso. Nem tudo que acontece com você é culpa sua. Mas Leila, meu amigo, disse que é pecado acariciado. Aí você vasculha a sua mente e fala, meu Deus, eu sei que eu sou pecadora, mas eu não estou cuidando de nenhum pecado como um bichinho de estimação. Não estou. Quando o Senhor me diz o que é pecado, eu já tento eliminar da minha vida. Então não tem pecado acariciado aqui. Mas Senhor, o amigo me disse que é porque eu abandonei o Senhor. Não, eu não te abandonei, porque se eu te abandonar eu não consigo viver. Então por que eu estou enfrentando tudo isso? Queridos, nós enfrentamos sofrimentos nesta vida por 3 razões. Primeira razão, porque nós estamos neste mundo horrível. Porque nós estamos neste mundo de pecado. Então nós iremos enfrentar todo tipo de situação crítica, das mais variadas possíveis. Segunda razão, por escolhas erradas e equivocadas. Nós temos a nossa responsabilidade. Escolheu equivocadamente, você vai enfrentar a consequência da sua escolha. Isso é um fato. E tem a terceira razão pela qual nós sofremos, irmãos. Sabia que você também sofre de brinde? Eu também sofro de brinde. Como assim? Simples. Você sofre por causa da escolha equivocada que o seu marido fez, que a sua esposa fez, que o seu filho, o vizinho, que a sua filha, o parente, quem mora com você, fez. Você vai enfrentar a consequência do resultado da escolha que alguém fez. E você vai desfrutar desse problema que virá para a sua vida como um brinde. Quem é que quer esse brinde? Ninguém, né? Mas nós bem conhecemos esse brinde, não é verdade? Nós conhecemos esse brinde. Então, muito cuidado, por favor, ao definir a razão do sofrimento do irmão que está sofrendo. Não nos compete. Nós não estamos aptos a definir, não, a fulana está sofrendo porque ela fez isso e aquilo. É como alguém que
teve o casamento rompido, o relacionamento acabou. Você diz, não, mas é porque ela não foi uma boa esposa, é porque ela não foi uma boa cristã, ele não foi um bom marido. Irmãos, não compete a nós, não cabe a nós definir as razões pelas quais os nossos irmãos estão sofrendo. Precisamos ter mais sensibilidade pela dor do outro e precisamos ter mais empatia. É você tentar se colocar no lugar do outro e ser um pouco mais compassivo. Precisamos ter mais compaixão. Jó, ele enfrentou o seu deserto firmado na confiança que tinha em Deus. E Jó não passou a confiar em Deus a partir do momento que ele recebeu a informação de que ele estava pobre, de que ele agora já não era pai de mais nenhum filho, ou que ele estava com uma doença pavorosa. Não foi a partir deste momento que ele passou a confiar em Deus. Jó já confiava em Deus. Jó já conhecia a Deus. E por conhecê-lo há muito tempo, é por isso que ele conseguiu adorar a Deus em meio a tantas tragédias, em meio a tantas misérias que ele estava enfrentando naquele momento. Jó, ele enfrentou o seu deserto e, apesar de não entender, ele escolheu confiar. Irmãos, confiar é uma escolha que nós fazemos. A confiança não aparece na minha vida e na sua como um presente embrulhado, que você acorda e se depara com o pacote. Não, irmãos. A confiança é algo que você vai cultivando em sua vida a cada dia, a cada situação vivida, a cada problema enfrentado. Você e eu temos a oportunidade de confiar em Deus ou não, de nos firmarmos nele ou não. Jó, ele escolheu confiar, apesar de não saber o porquê. Ele decidiu continuar crendo. Jó capítulo 19, verso 25. Verso muito conhecido. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Veja, eu sei. Não é ninguém que me contou, não é a fé da minha esposa, do meu esposo que vai me dar suporte. Eu sei, eu tenho certeza, eu conheço, eu sei que o meu Redentor vive. 19, verso 25. E que por fim se levantará sobre a terra. Olha, isso aqui tudo faz parte da espera da vinda do Redentor, que em breve se levantará sobre a terra para colocar um fim em todo este sofrimento. Irmãos, isso aqui está falando da volta de Jesus. Que maravilha, não é? Não é o nosso Redentor que se levantará sobre a terra? Não é ele que nós aguardamos? Jó já falava dele, porque o plano da redenção já estava estabelecido, irmãos. Já estava. Jó, então, vem a terceira parte para nós concluirmos. Jó, capítulo 42, verso 7. Então, Jó estava lá ouvindo, né? Não, ó, você está sofrendo por isso, por aquilo. E os amigos, irmãos, passaram do capítulo 2 até o capítulo 40. Perceba, eles tinham muitos argumentos para tentar encontrar as razões pelas quais Jó estava enfrentando tudo aquilo. Eles falaram muito, não falaram? Eles falaram demais e desnecessariamente. Palavras que não ajudaram em nada, que qualquer um perderia a fé depois de um discurso desse. Mas Jó estava firmado, tinha certeza de quem ele cria, em quem ele cria. E aí Jó 42, verso 7, ele então dialoga com Deus, porque ele já dialogava com Deus. E aqui no verso 7, Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele. Olha, irmãos, é muito interessante o desfecho. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó todas aquelas palavras, eles estavam numa conversa bem profunda.
O Senhor disse a Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Por quê? Olha o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Porque não falaste de mim o que era reto. Me representaste mal. Falaram de mim de um jeito que eu não sou. Quase acabaram com a fé do meu filho. Porque vocês me representaram mal. Não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, porque vocês pecaram em tudo que vocês falaram. E o meu servo Jó orará por vós. Irmãos, preste atenção no que é isso. Aqueles amigos o condenaram o tempo todo. Aqueles amigos passaram dias e dias falando, e assim, coisas que ninguém merecia ouvir, porque ele já estava em sofrimento. E agora Deus diz: olha, você vai separar os bezerros, vai oferecer em sacrifício, porque vocês pecaram, me representaram mal, e eu só vou aceitar esse sacrifício se o meu servo Jó orar, se o meu filho interceder por vocês, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Irmãos, olha isso. Nós lemos a Bíblia de forma tão rápida, não é? Observa os detalhes. Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu quero enfatizar aqui um detalhe. Eu só irei aceitar o sacrifício se o meu servo Jó interceder por vocês. Queridos, muitos nos ferem. Muitas pessoas nos ferem. E principalmente quem vive conosco são as que mais nos ferem. Assim como nós também ferimos. Nós ferimos uns aos outros. E por vezes não nos damos conta ou não temos a sabedoria de reconhecer que erramos, que ferimos e não nos retratamos, não pedimos perdão. Mas eu quero dizer a vocês que Jó, ele foi curado também, porque ele perdoou os seus amigos, que durante todo o livro de Jó, por vários capítulos, estavam lá, apontando o dedo, condenando, ferindo mais ainda o coração de Jó. Jó perdoou os seus amigos, porque não dá para interceder por alguém se você não o perdoar antes. Você consegue orar por alguém se você não perdoar essa pessoa? É uma oração fraudulenta por vezes, não? Somente quando nós perdoamos de verdade é que nós conseguimos interceder pelo outro. Somente quando nós permitimos que Deus nos cure é que nós conseguimos interceder por aquele que nos feriu, por aquele que nos causou tanta dor. E não só intercedemos, irmãos, mas nós também desejamos as bênçãos de Deus na vida daquela pessoa. Quando nós chegamos nesse ponto, sabe o que significa? A cura te alcançou. A cura alcançou o seu coração. Você agora está curado. Você agora vai ter como superar a dor que te foi causada. Porque agora você consegue olhar o ofensor com amor de Cristo, com compaixão, e você até intercede por ele. É esta obra que Deus quer realizar na minha vida e na sua. É esta obra. Este é o milagre, irmãos. Nós esperamos alguns milagres equivocados, né? Eu quero ser curada da minha doença. Por que você não muda o seu estilo de vida? Você vai sarar, acredite. O milagre, Deus já deixou as orientações. Sabe qual é o milagre que Deus quer realizar? É a transformação do nosso coração. É nos dar um coração que ame de verdade, que realmente represente a Deus de verdade, de fato.
Sabe qual é a característica de Deus? É o amor. Deus ama de verdade. Você não sente esse amor? Eu sinto esse amor. Deus me ama, apesar do que eu sou, apesar do que eu faço, apesar do que me acontece, Deus me ama. E é este amor que nós precisamos compartilhar. Precisamos amar as pessoas, apesar do que elas são, apesar do que elas fazem e apesar de onde elas estão. Não é porque não estão aqui que não são amadas. É aí que precisam ser amadas. Esta placa deveria nos trazer um senso de responsabilidade, não de preferência. Nós somos responsáveis por conhecer uma mensagem tão ampla. Temos uma luz tão ampla que precisamos compartilhar. Mas esta placa não vai salvar ninguém. Jesus vem buscar os seus amigos. E amigos queridos, Ele tem em todos os lugares. Amigos fiéis, Ele tem em toda parte. Cabe a nós se nós seremos a luz para ir ao encontro desses amigos que Jesus já tem. Percebam a diferença? E então, para concluir aqui, Jó, ele intercedeu por seus amigos. E no capítulo 42, no final, aqui diz que Deus, verso 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E agora ele recebeu tudo em dobro. Foi de uma vez que ele recebeu tudo em dobro? Eu fiquei analisando enquanto eu meditava. Será que no estalar de dedos, num clique? Não. Alguém tem 10 filhos de uma vez? Já vi caso de uma que teve 8, né? Com muito sacrifício. Mas assim, ele teve outros 10 filhos. Filho não substitui filho, não é verdade? Mas ele teve outros 10 filhos. A mulher de Jó teve os 10 filhos de uma vez? Ainda que ela tivesse tido alguns gêmeos, né? Vamos supor. Isso teve pelo menos de 7 a 10 anos para ter esses 10 filhos. Isso levando em conta um por ano, certo? Os bens em dobro. Será que veio alguém e entregou? Olha, agora eu vou te entregar 2 empresas para superar aquela que você perdeu do gado. 2 empresas agora para substituir a das ovelhas. E 2 para substituir a agricultura que foi falida. Foi assim, irmãos? Vejam como que nós precisamos parar e refletir. Foi ao longo dos anos. Jó foi recebendo tudo em dobro. Enquanto ele estava recebendo, ele estava sendo lembrado e confirmando a sua fé de que Deus estava cuidando de tudo que se tratava da vida dele. E ele foi recebendo, foi sendo restituído. Irmãos, eu não sei se você receberá tudo em dobro. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei quais são as suas perdas. Eu não sei se você receberá tudo em dobro. Mas o que eu sei é que tudo que você precisa e que eu preciso é viver com Deus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na vitória e na derrota, na conquista e nas perdas. É isso que eu e você precisamos aprender nesta manhã. Se você esquecer de tudo, lembre-se disso. O que nós precisamos é convidar a Deus para nos acompanhar em cada passo que dermos. É ter a certeza da presença dele em nossa vida. É estar com ele em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nós precisamos buscar ter firmeza em nossa fé. Imaginem uma árvore. A árvore não nasceu árvore. Antes de ser uma árvore, ela foi o quê? Uma semente. Se você não estiver junto da pessoa que plantar
a semente, você nem vai saber que aquele solo tem uma semente lá dentro. Não é verdade? Você vai até pisar na terra e nem desconfiar que ali dentro tem uma semente. E a semente, ela demora para brotar. Sabe por quê? Porque Deus deixou essa sabedoria para nos ensinar. Antes dela dar o ar da graça na superfície e sair um raminho, sabe o que a semente está fazendo lá embaixo da terra? Ela está absorvendo tudo que ela precisa naquele ambiente. Ela está se nutrindo e ela está criando raízes. Raízes. As raízes crescem para os lados, perceberam? Quem tem planta em casa vai observando. Se você coloca uma planta num vaso, o que acontece com essa planta? Daqui a pouco você começa a perceber que ela está travada ali por falta de espaço. Aí você tem que substituir, colocar num vaso maior, não é assim? A raiz, ela vai crescendo por baixo do solo. Quando já tem uma estrutura básica, aí sai o raminho que dá para nós vermos. E então esse raminho começa a crescer. Só que esse raminho vai crescendo conforme a raiz vai se fortalecendo. Perceba como a natureza é tremenda para nos ensinar. E essa raiz vai se fortalecendo. E então vai crescendo. Este coqueiro aqui, se ele for colocado, ele está limitado, ele está lindo, mas ele está extremamente limitado. Se você colocar este coqueiro num vaso grande, muito em breve você vai perceber que ele vai aumentar de tamanho rapidamente, porque a raiz dele está precisando de espaço para se fortalecer e crescer. Assim somos nós, irmãos. Quando nós aceitamos Deus em nossa vida, é uma semente que foi plantada. Se nós não cultivarmos essa semente, não tem como criar raiz. E nós precisamos criar raiz. Nós precisamos fortalecer essa raiz. E então a plantinha, a nossa fé começa a ser externada. Nós começamos a ter um pouco mais de aparição, resistência. Quanto mais nós fortalecemos as raízes, mais fortes nos tornamos. E aí, sabe o que acontece com a árvore? A árvore enfrenta a chuva, o sol, o temporal, os raios. E como é que permanece a árvore depois de tudo isso? Em pé. Se ela não foi afetada por cupins ou por alguma outra doença da espécie, ela vai permanecer em pé, de pé. Vai estar com as folhas danificadas? Sim. Alguns galhos quebrados? Sim, como não? Vai ter sido atingida por um raio? Vai queimar uma parte? Sim. Mas a raiz está tão profunda, tão firmada, que isso vai ser suficiente para que ela renove todas as folhas, refloresça e se fortaleça e dê frutos. Assim é a nossa vida, irmãos. Quanto mais firmados nós estivermos em Deus, mais fortalecidos estaremos ao enfrentar as tempestades da vida. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê tudo aquilo que você talvez olhe para si e diga: eu não tenho essa habilidade, essa capacidade. Você não precisa ter. Eu não preciso ter, porque nós não temos. Mas a única coisa que nós precisamos fazer nesta manhã é dizer: Senhor, acompanha-me. Senhor, dirija a minha vida. Permaneça comigo, porque eu quero permanecer contigo. E que juntos nós possamos enfrentar toda e qualquer tempestade desta vida. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Ao ouvir agora a mensagem musical, entregue-se a Deus. Consagre-se a Ele novamente. Permita que Ele te acompanhe, te restaure e te renove. Que Deus te abençoe. Nesse momento, nós teremos uma mensagem musical com a irmã Iraci.
poderoso e eterno, meu glorioso Senhor. A salvação trouxe ao mundo, abrindo seus braços de amor. Abrindo seus braços de amor. Meu Salvador e amigo, eterno Consolador, trouxe esperança ao aflito e paz ao seu coração. E paz ao seu coração. Santo e grandioso é o teu nome, digno de todo louvor. Deus Criador do universo, maravilhoso Senhor. Maravilhoso Senhor. Meu coração te procura, quero pedir teu perdão diante da tua presença. Ponho minha vida em tuas mãos. Ponho minha vida em tuas mãos. Oremos. Bondoso Deus, amoroso Pai, nosso grande amigo, nós te agradecemos porque o Senhor é tudo o que precisamos para viver. Amém. Seja o Senhor de nossa vida, bom Deus. Seja tudo aquilo que necessitamos neste momento. Acalma o nosso coração, nos dê a paz que precisamos. Renova, Senhor, a nossa esperança. Que nós possamos ter a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Nós o convidamos para nos acompanhar. Se até aqui, por alguma questão, nos arriscamos a andar sozinhos, que a partir de agora, ó Deus, nós andemos somente contigo. Que possamos ter a certeza de que tudo está sob o seu controle. E que ainda que estejamos no vale ou no deserto, o importante é que estejamos acompanhados por ti.
Nos colocamos em Tuas mãos neste momento, ó Deus. Nos entregamos a Ti, pedindo perdão por todos os pecados cometidos, por toda a falta de fé, por toda dúvida que em alguns momentos vem à nossa mente. Também lhe rogamos, ó Deus, que nós possamos perdoar aqueles que têm nos ferido, que possamos verdadeiramente interceder por eles, e que assim como nós almejamos o céu, que nós também desejemos que eles estejam lá também, Senhor. Nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção ao retornarmos para os nossos lares. Nos abençoa neste dia, ó Deus, em tudo que ainda iremos realizar. E que a nossa vida seja uma carta viva ao mundo. Que nós possamos testemunhar de Ti em silêncio, bom Deus. Que possamos pregar do Teu amor em todas as oportunidades que tivermos. Mas que o nosso viver fale muito mais alto do que as nossas palavras. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.